Vamos ver. Estamos ao vivo. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos aqui. Estamos ao vivo na nossa página do Evangelho Negociável e hoje estou bem feliz aqui de estar com o nosso querido amigo Luciano Manga, que tem uma história, pelo menos, muito significativa para a minha vida, né? Como um todo, eu conheci o Manga. Eu acho que ele nem sabe disso, eu vou falar ao vivo, eu vou te pôr numa saia justa aí. Né? Eu conheci o Manga quando ele era o Bispo Manga. Olha isso, como faz tempo. Eu já fui da Renascer, há muitos anos. Então eu conheci. Já ponho você numa situação difícil. O Manga, ele era o Bispo Manga, né? E nós estávamos, né, naquela época, né, havia aquele crescimento muito grande daquele movimento, né, dos festivais de música, né, do SOS da Vida. Então nós participávamos, eu participava muito ativamente de tudo isso, né? Então eu conheci o Bispo Manga naquela época e me lembro que foi em 97 ou 98, eu tinha 97, 98, eu tinha 16 anos quando o Manga saiu, né, da Renascer, e foi aquela todo mundo da minha galera naquela época, nós ficamos assim, poxa, mas o Manga, né, primeiro que nós gostávamos muito do Oficina G3, né, o Manga, para quem não sabe, foi vocalista da Oficina G3 aí há muito tempo, na minha opinião, né, não é porque ele está aqui, mas eu já falei que, na minha opinião, o melhor que já teve. E quando o Manga deixou de ser o vocalista, né, oficial, assim, no sentido de pastorear, nós já ficávamos meio assim, né, mas entendíamos que havia, né, uma certa... Havia necessidade do Manga estar lá com, né, enfim, sendo pastor. E aí, em 98, eu me lembro que o Manga saiu da Renascer, e nesse ato, esse tempo, né, cada um, né, na sua caminhada, eu fiquei um tempo sem ter notícias dele, até que eu, Marco, entrei para a Vineyard, né? Comecei a fazer parte da Vineyard e descobri que o Manga estava na Vineyard naquela época também, está até hoje, na verdade. Mas eu me lembro que foi um grato reencontro, assim, pelo menos para mim, de saber, poxa, que bom. E o Manga continua firme, pregando, né? E para mim a mais grata surpresa ainda, o Manga também ele era o responsável naquela época, não sei se é hoje ainda, hein, Manga, não te perguntei, mas naquela época era o responsável das plantações de igreja da Vineyard Brasil, pelo menos assim, acho que no território brasileiro era a informação de que nós tínhamos, né? E, bom, nesses tempos que nós estamos enfrentando, né, com tudo que nós estamos vivendo, acho que é a pessoa muito adequada para poder falar sobre plantação de igreja, que é a nossa proposta de hoje à noite. E o que eu pretendo e espero, né, é que a gente tenha aí um bom papo, que nós vamos conversando, vamos falando, e eu já queria dar essa voz aqui para o Manga começar a falar, fazer uma breve apresentação, que eu já falei demais. E é isso, meu caro. Seja muito bem-vindo, Manga. Obrigado por tudo aí que você já pelo menos para mim, representa. E obrigado pelo seu tempo de você estar aqui com a gente. Ok, Marco. Que legal, legal. Nós temos esse tempo juntos. Quero deixar um alô especial aí para todos e todas que estão nos vendo, né, que estão nos ouvindo. Eu sei que as lives, muitas vezes, elas acabam ficando por um tempo maior. Algumas lives, elas não ficam aí, não são assim online e depois desaparecem, não. Sim. Elas não são stories, né? Exato. Elas não são stories. Então, muitas lives, elas permanecem e as pessoas vão visualizando e vão fazendo comentários, então é bem legal. É interessante você citar essa questão de bispo, né? E logo, alguns minutos antes de nós entrarmos online, eu estava dizendo para ele de algumas denominações que eu conheço, que ele conhece, que são episcopais, né? Que Exatamente. São episcopais e que tem os bispos. Sim, tem os famosos bispos aí. Então eu trago. E, cara, isso já foi uma discussão, cara, porque quando eu me desliguei da Renascer, né? O pessoal me chamava de bispo, eu falava, rapaz, cara, hoje eu sou um mero... Eu nem sei se eu sou um mero pastor. Estão me chamando de bispo. Eu entendia que naquele momento eu era bispo numa questão de uma funcionalidade, Sim. né? Assim, a função que eu exercia na denominação. Depois que eu saí, falei, cara, me chamar de bispo, sei lá, não é muito legal. Aí tinha alguns, não, mas você recebeu a unção de bispo, então você é bispo.
Eu falei, Bispo amigão, forever, né? cara, irmão, pode me chamar de bispo, de pastor, pode me chamar do que quiser, tá lindo. E Legal. você citou essa questão de plantação da Viner, né? Sim, Eu sempre, desde que eu iniciei na Viner, lógico, eu iniciei nessa jornada de plantação, né? sim. De igrejas. Hoje eu, na verdade, exerço um papel assim de um coordenador regional, Tá. coordenando o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais e o estado do Espírito Santo, né? Então, nós, no Rio de Janeiro, tem a igreja que eu pastoreio há 16 anos, que foi plantada do zero. Sim, sim. Nós estamos plantando outra no bairro da Tijuca. E nós já temos uma igreja que está no município do Rio, em Magé. Então, aqui no Rio somos, na verdade, 2 igrejas e uma em processo de plantação. Em Minas Gerais, nós temos uma que já é igreja, que é Betim, e estamos plantando outra em Belo Horizonte, né? Legal. E no Espírito Santo, nós temos uma igreja da Vínia em Vila Velha. Legal. E essas são as. E assim, lógico, com projetos, ouvindo um, ouvindo o outro, né? Sim, Tem sim. uma coisa, interessante, Marco, nesse aspecto, cara. Eu não sei, eu estava até falando para um pessoal aí no final de semana. Eu não sei, cara, parece que às vezes eu sou um catalisador de gente que quer, plantar igreja. Nós fomos há quase 2 anos atrás, nós fomos para o Rio Grande do Sul fazer um workshop de adoração. Uhum. Aí o pastor lá falou, cara, eu acho que eu quero plantar uma igreja da Vini aqui na cidade. Eu falei, cara, que é isso, né? Que legal. Cara, e nós estamos aí na jornada com eles, estamos na caminhada com eles, né? Eu sou Bacana, né? assim, lógico que hoje a gente tem um outro coordenador na região do Sul, Sim. mas eu tenho esse vínculo de amizade relacional, né? E a gente vai trabalhando esse Muito bom. aspecto aí de pessoas que vão se conectando. Isso é muito legal. Ó, assim, eu sou suspeito para falar, né, Manga? Mas eu também acho que você é um cara que você atrai gente mesmo. Assim, ter essa, acho que é uma veia muito sua, né, de trazer boas pessoas para perto, desse mentoreamento. Eu acho que é válido também falar. Eu não sei se ainda você hoje tem um envolvimento, mas eu conheci bastante material lá do Renovare, que era uma coisa que você era um dos líderes, né? Não sei se você ainda é, mas eu aprendi muito com as coisas do Renovare, né? Que para quem não sabe é um movimento que cuida assim de pastores, assim por dizer, que tem muito envolvimento com a espiritualidade cristã. E o Renovare, para você ter uma ideia, Manga, hoje eu sou professor num seminário teológico da cadeia de espiritualidade cristã, de tão grande que foi a influência que o Renovare pelo menos teve em mim, no sentido de ser alguém, ser um cristão, assim por dizer, né? Então, eu acho que essas coisas têm muito a ver com você mesmo, acho que atua bem a tua cara, e fico feliz que você responde a isso, né? As pessoas chegam até você, você acolhe, não, vamos lá, vamos fazer, isso é maravilhoso. Só, eu estava me lembrando que você falou da plantação lá em BH, né? Esses dias eu fiz uma live com o Celso também aqui, Ah, e tá lá legal, no nosso legal. YouTube, Celso. Um abraço, Celso Tavares, se estiver nos vendo aqui. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que nós caminhamos com o Renovare, eu não me engano, talvez um bom tempo, tá? Mas já tem uns 4 anos que nós nos desligamos do Renovare Então, norte-americano e nós iniciamos um grupo novo que é os peregrinos, né? Que legal. eram os mesmos que faziam A parte da mesma jornada de galera. espiritualidade. E aí Uhum. nós só simplesmente nos desligamos e colocamos um nome, né? Que são os peregrinos. E nós já estamos aí, rapaz, nós já estamos nessa jornada juntos aí. Pode botar uns 10 anos juntos Maravilha. com uma jornada. É uma jornada de 3 anos, né? Sim, Com dois encontros, 2 retiros de espiritualidade no ano, né?
Foi impressionante, Marco. Esse Que ano nós legal. tivemos no início de março, cara. No início de março. E logo Uhum. depois veio a pandemia. Poxa E vida. nós temos um agendado em setembro, mas é bem provável que nós não vamos conseguir, até porque os retiros eles se dão em mosteiros, né? Em casas de retiro. E, cara, e eu tenho certeza que até setembro a gente não vai conseguir. Então eu não sei Entendi. como é que vai ficar. Então são 3 anos, né? São 3 anos e com encontro, aí que tá, com encontros semanais, cara. Toda Rapaz, quarta-feira, toda quarta-feira das 9h30 até o meio-dia. Isso, cara, meu Deus do céu. esses encontros, nós estamos há mais de 10 anos nos encontrando toda quarta-feira. E assim, a gente respeita muito o espírito da comunidade, né? Então, os exercícios, eles são praticados em comunidade. Então, cara, Rapaz do céu. Que legal. Meu, muito e bom nós estamos. isso. Muito bom. Tá mudo, Manga. Acho que você colocou no mudo e não voltou. Aí, voltou. Ah, tá. É porque meu filho foi atender. Porque muita gente, que talvez você está vivendo isso, né? Aqui, Aham. os deliveries, cara, é o tempo todo, né? Porque Sim. você tenta ir num restaurante, tá muito difícil. Então, o iFood se tornou um grande amigo aqui em casa. Então, iFood, o Uber Eats, se Uber Eats, tornou. é. Então, meu filho estava recebendo aqui o rapaz que veio trazer o hambúrguer que ele pediu. Sem Aí eu problemas, estava preocupado, Manga. por isso que eu mutei, porque eu falei, a cachorrinha vai. Mas é isso, esse envolvimento com a espiritualidade, Marco, cara, eu amo esse negócio, cara. Eu amo esse Eu também. negócio. Foi o que transformou minha vida. Sim. Transformou minha vida, cara. Eu Amém. hoje, Muito assim, bom eu partilhar isso. diariamente pratico exercícios espirituais, né? Enfim, Sim. é isso. Top, Manga. Vamos então aqui tentar avançar um pouquinho. Nossa, tem uma parte boa de fazer live aqui no Face, né? É que não tem limite de horário. Então, claro que eu também não vou te segurar aqui 3 horas, mas não é aquela correria do Instagram, né? De acabar rápido, etc, né? Mas beleza, Manga. Falando um pouquinho então do que nós propomos a falar hoje, né? Da plantação de igreja. Nós sabemos que existem os desafios comuns da plantação de igreja. Eu acho que vale a pena você talvez explicar para a gente, né? Fazer uma abordagem conosco no sentido de dizer assim, olha, o porquê da plantação de igreja, qual é a intenção que tem uma plantação de igreja, né, que diferente de muitas outras pessoas, né, a plantação de igreja não diz respeito a mais uma filial de uma igreja XYZ para se pegar grana, que não é esse o escopo, pelo menos os plantadores sérios nunca foi esse. Não diz respeito a mais um clube do Bolinha, né, se diz tem algum plano de fundo de missão ali, né, e acredito muito, até mesmo no que você, na sua própria experiência do que você disse, há 16 anos, pastoreando a igreja Vineyard do Rio de Janeiro, que foi uma igreja plantada do zero. Sobre essa questão, né, o que você pode dizer para nós, assim, o conceito mais básico, um conceito que você queria explanar sobre plantação de igreja? Como você vê essa ação? O que motiva uma plantação de igreja? Enfim, puder falar para a gente um pouco sobre isso. Eu diria, rapaz, que isso tem muito a ver com a paixão, a, com a missão de Deus, sabe? No sentido de alcançar pessoas, de conviver com pessoas, de relacionar-se com pessoas. Então, a plantação, primeiro eu acho que quem vai se envolver com plantação tem que ter esse coração, né? O coração de poder desenvolver isso, né? De poder
acolher, de trazer para o convívio a boas novas, né? A boa notícia do reino de Deus, a vivência do reino de Deus. Então, são coisas assim que eu acho precioso. Agora, eu não, assim, existem inúmeros modelos, né? Existem inúmeros modelos de plantação de igreja, de vivência de igreja, né? E como eu já participei de alguns modelos, né? Certo. De alguns modelos, alguns eu participei, por exemplo, da plantação das igrejas da Renascer, que a gente tinha todo um apoio, a gente tinha marketing, a gente tinha, cara, trilhões de coisas, um ferramenta que ajudava demais o obreiro, que ajudava demais o plantador. Né? Lógico que tinham metas, tinham várias questões aí, mas, por outro lado, né? Você tinha muita coisa assim que ajudava no processo de plantação e de como atrair pessoas, de como trazer pessoas, de como ter pessoas, enfim. Só que na jornada, na caminhada, eu fui vendo que e aí eu vou dizer que a minha raiz, que é o que eu amo, é o processo mais orgânico, sabe, de plantação de igrejas. É aquela coisa mais ali do convívio, de trazer as pessoas para estarem juntas, e ver como que as coisas vão fluir, não é? Perfeito. Eu gosto muito desse processo de trazer pessoas, de ir compartilhando, né? E é um modelo muito, assim, eu diria, muito simples e mais uma vez, extremamente orgânico. Extremamente orgânico. Que foi o que... É interessante, Marco, porque... Vem muita coisa, né? Eu tô só... Volta muita coisa. Todo o processo que eu vivenciei de plantação de igreja, eu nunca li nenhum livro em relação à plantação de igreja. Então, eu fui ler depois de estar na ativa, que eu fui ler. Aí, quando eu li, eu falei, meu Deus do céu. Assim, tudo aquilo que você lê nos manuais, eu não segui nada. Simplesmente não acabei não, até porque a demanda ela era gigantesca, né? Por exemplo, a gente começou a plantar as igrejas vineyards aqui. Paz, a gente não tinha no início, nós não tínhamos assim um manual, Cara, a gente tinha alguns vínculos relacionais com alguns norte-americanos e só, né? E só. Então, assim, para mim, foi uma experiência monstruosa você plantar uma igreja da Vínia sem recursos, não tinha recurso, né? Hoje eu vejo plantadores, a primeira coisa que o plantador ele vai correr atrás é do recurso. Sim. Né? E eu não, cara, coisa de doido, né? Porque eu necessitava de recurso. Porque eu vim daquele contexto, eu vim daquele sistema de que o obreiro tinha que ser mantido financeiramente. Então, você imagina, cara,
você começar um projeto de plantação onde você tem que levantar o seu próprio sustento. Sim. Não, é Foi loucura. assim, Para mãe é hoje loucura eu mesmo. leio, né? Hoje eu leio, quer dizer, já li no passado e agora eu estou tendo que reler algumas coisas, até por causa de um doutorado que eu estou fazendo, eu estou tendo que ler livros que alguns apontam para que, até por causa do módulo que eu estou fazendo, eu tenho que, por exemplo, estou lendo aquele livro do Tim Keller, o Igreja Centrada, que é um livro, cara, é um manual para quem quer plantar igreja, principalmente nas grandes cidades. É um Sim, manual. sim. Entendeu? Um livro interessantíssimo. Então, quando eu tô lendo, né? Até por causa do módulo que fiz, eu tenho que entregar um trabalho do livro. Aí eu comecei a ler, eu falei, meu Deus do céu, eu não segui nada. E sempre trabalhei com plantação nas grandes cidades, né? Sim. Entendendo todos os dilemas da grande cidade. Então eu via que a questão da plantação, primeiro, cara, eu acredito que plantação está muito focado e muito conectado com aquele e aquela que vão plantar, as pessoas que vão desenvolver esse projeto, cara. Essa pessoa realmente ela tem que ter um plus aí, sabe? Ela tem que ter uma paixão, ela tem que ter, enfim, alguns ingredientes que eu diria que são extremamente importantes para. Senão não vai conseguir. Não vai conseguir, vai parar no meio do caminho, porque é árduo. É árduo. Uma coisa é você plantar uma igreja, outra coisa é você ser pastor de uma igreja. Uma coisa é você já pegar uma igreja pronta. Outra coisa é você, cara, iniciar do nada. É um baita desafio, cara. É um baita desafio. Então, e eu vivenciei isso 3 vezes, né? Sim. Então, eu sei do eu Sim, sei do que sem eu estou dúvida. falando, do desafio que é você plantar a igreja. Eu espero ter ajudado aí. Eu tentei ser assim muito. Eu tentei olhar para aquilo que eu vivenciei para poder transmitir aí para quem está nos vendo, né? Sim, sim. No caso da igreja orgânica, que é a tua forma de criar esse processo, né? Nós sabemos que talvez, pelo menos da forma que eu enxergo, e você pode me corrigir, evidentemente, se eu estiver errado, mas a base dessas questões são relacionamentos, que seriam relacionamentos, claro, a igreja entre si e relacionamento para com Deus. Além dessa, assim, da forma que tenho visto, né, essa questão da igreja orgânica, dos crescimento, plantação orgânica, quando nós falamos de relacionamento, existe algo mais, na sua opinião, que você acha assim, não, além, tem essa questão de relacionamento, ou não tem, ou qual é a escala disso, mas eu acredito que o maior ingrediente, ou a maior postura que uma comunidade local, que esteja crescendo, que esteja se evoluindo, né, o que você, qual é a tua visão sobre essa, talvez a característica mais forte desse movimento orgânico, assim por dizer? Eu acho que tem a ver com o ensino, sabe, Marco? É você caminhar com as pessoas, mas no sentido de ensiná-las. Sim. Eu acho que esse é o trabalho mais, assim, eu diria que é um dos trabalhos. Mas ensinar o evangelho, não é ensinar dogmas, não é ensinar religiosidade, é ensinar o evangelho, sabe? Mostrar como se viver nessa sociedade a qual estamos inseridos, como viver, como ser um cidadão, né? Como ser um pai, né? Então, eu acho que tem algumas coisas que elas precisam ser ensinadas, mas tendo como base o evangelho. Certo. E eu acho que isso eu diria que é a coisa mais importante,
pelo menos é o que eu sempre tentei trazer na convivência com as pessoas, no dia a dia com as pessoas, é trazê-las para a vivência do Evangelho na vida delas. Eu acho que isso é de extrema importância, cara. Sabe, as pessoas realmente entenderem o teor do Evangelho, o que é que Jesus quis dizer em algumas questões, em alguns pontos, o que ele quis dizer, qual o ensino que está por trás disso. Entendo. Então eu assim, eu sempre foquei mais no Evangelho, na questão dos relacionamentos e do ensino, do que propriamente nas cartas paulinas, sabe? Eu considero que as cartas paulinas, elas entram num segundo momento, num momento em que as pessoas pelo menos já têm uma base do Evangelho. Entendi. Aí eu entro com as cartas paulinas, entendeu? Eu primeiro vou ali trazendo o conteúdo do Evangelho, sabe, o teor do Evangelho, para depois a gente tentar entender o que Paulo estava querendo dizer a algumas comunidades, até no quesito cultural, histórico, né, religioso, que é fortíssimo, né, para que aí sim as pessoas possam entender, né, possam entender o que ele estava querendo ensinar, falar, dizer, enfim. Muito bom. Então, assim, até o momento, se eu fiz a leitura aqui certa de tudo que você está dizendo, né? Uma coisa que seja orgânica, que tenha como foco o ensino do evangelho, né? Desprovido de qualquer tipo de dogma religioso ou alguma coisa desse tipo, sem um tipo de, como é que eu posso dizer? Nenhum tipo de doutrinação exclusivista, alguma coisa desse tipo. E aí, o que entra em Isso. questão seria, assim, começando então uma plantação de igreja, né? Eu já li muitos livros sobre o tema e tem muita gente que fala sobre a questão de intencional, tempo de crescimento, né? O que eu considero um pouco de fórmulas que não podem ser aplicáveis a todas as igrejas. Tem algumas coisas que sim, mas eu não tenho como dizer que uma igreja que começou, por exemplo, a Vineyard de Rio de Janeiro, começou e em um ano ela cresceu, um exemplo, X pessoas a mais vieram fazer parte. Eu não tenho uma fórmula mágica para que este mesmo tipo de movimento aconteça numa igreja em São Paulo, por exemplo, ou numa outra cidade do Rio de Janeiro, porque tem muito a ver com as pessoas que estão ali e etc. Porém, partindo da pressuposição, então, orgânica, né, e com a pregação do evangelho, eu não sei se faz sentido o que eu vou dizer. Deve-se ter uma intenção, mas não aquela intenção no sentido de vamos crescer e crescer. Deve-se haver uma intenção de formar discípulos. Talvez seja esse o grande ponto. E nessa formação de discípulos é que vem o X, eu entendo que é a base do que uma igreja de fato ela é. Porque a igreja ela tem que ser a reprodução, né, ou reverberar aquilo que Cristo, né, as pessoas entenderam que são de fato ser cristãos. Esse caminho do discípulo, Manga, não sei, assim, por mais que eu tenha, né, eu concordo com bastante coisa que você disse aqui, não sei, da visão que eu tenho hoje, eu acho que é um dos valores mais perdidos quando nós olhamos de uma plantação de uma igreja ou de uma revitalização de uma igreja, que é um tema que eu vou abordar aqui depois. Mas pense assim, sendo este o caminho, qual é a postura que o plantador, então, deve ter no sentido assim, olha, qual é o foco, né, na sua opinião, que o plantador deve manter? Ele deve focar realmente nesse discipulado, ensinar o evangelho, e aí as coisas vão acontecendo. Ele deve ter aquela intenção, não, eu preciso de algum jeito de crescer. O que você vê em relação a isso tudo? Eu vejo o seguinte, cara. E aí eu vou falar sobre métodos, né?
Sim. Quando eu vim de São Paulo para plantar a Igreja da Renascer, a gente usou o ferramental que nós tínhamos. E em um ano nós tínhamos quase 300 pessoas. Ok. Então, isso por um projeto de plantação, isso, cara, é um fenômeno. É um negócio estrondoso, né? Sim. Mas eu entendia qual era o ferramental que eu tinha. Tudo que nós íamos focava em crescimento. A ideia nossa era realmente crescer, crescer e crescer. E nós tínhamos todo um aparato para que isso realmente acontecesse. E aconteceu. Entendeu? Então, assim, eu diria que tem algumas coisas que na época eu utilizei e que reverteu em crescimento da igreja. Ok. Quando foi o processo de plantação da vinha, já foi de outra forma. Já foi uma questão de muito relacionamento, de muito tempo juntos, de sentar para ler, para revisar, para ensinar, totalmente diferente do modelo que eu havia aprendido. Eu nem apliquei nada do modelo do qual eu tinha vivenciado no período da Renascer. Então, Certo. quando iniciou-se o projeto de plantação da vinha, rapaz, foi uma coisa assim. Primeiro, lógico, tem o Senhor por trás disso. Sim. E as coisas foram acontecendo, pessoas foram vindo, pessoas foram evangelizando, trazendo outras pessoas, e nós, assim, também tivemos um número expressivo. Eu diria assim que nos 3 primeiros anos do processo todo de plantação até se tornar igreja, nós já tínhamos em torno de umas 180 pessoas. Então, cara, é um número expressivo. Num Sim. modelo, Sem num dúvida. modelo completamente diferente, muito mais informal, muito mais orgânico. E nós experimentamos isso. Então, durante os 3 primeiros anos, a gente foi maravilhoso. E como a Vínia tem muito aquela questão de que igreja planta igreja, então vamos plantar outra. Né? E aí a gente partiu para o processo de plantar uma outra igreja. E lógico que nisso a gente pega um líder, na época era o João, era um grande líder, um dos grandes líderes que nós temos na igreja, e tipo Sim. assim, cara, deleguei, vai. Então, assim, esse tipo de coisa, no processo de plantação, mexe com a estrutura, porque você está perdendo uma ferramenta poderosíssima. Né? Para nós foi naquele momento foi uma perda, mas foi um ganho. É um ganho e uma perda ao mesmo Um tempo. ganho, uma perda para a tua Você está igreja mandando uma local, pessoa mas um ganho para o evoluir, reino, né? é. E também a gente vai aprendendo muito. Tinha muitos jovens na época, jovens, lógico, foram para as universidades, outros mudaram de país, mudaram de estado. Isso foi fazendo com que a igreja ela foi diminuindo. Ela foi ficando mais madura? Sim, porque esses jovens se casaram, esses jovens tiveram filhos. Então você tem uma igreja que acaba ficando mais madura, mais estruturada. Mas, por outro lado, você perde também, você perde os jovens porque muitos acabam. Cara, o Rio de Janeiro é um celeiro no sentido cultural, enfim, as pessoas vão também alçar voos. E aí, lógico que você acaba perdendo. Perdendo não, porque as pessoas, na verdade, por questões profissionais, elas vão alçar voo.
E isso, conosco, foi real. Foi muito real, no sentido de nós perdermos essas pessoas, porque elas foram. E aí, lógico, acho que essa é uma questão que a gente tem que sempre estar avaliando, como renovar, como parece que a igreja ela tem que estar renovando o tempo todo, tempo todo, Sim, tempo todo, para que novas pessoas se agreguem daquelas que estão indo, né? sim. Aquelas que estão indo. E tem também, hoje tem várias questões que fazem com que as pessoas também não estejam na igreja. Não gostou mais, ela achou outra melhor. Sim, acontece. Ok, ok. Mas nisso você vai notando que você vai diminuindo, né? Então, assim, o viver igreja é uma coisa assim muito, muito que a gente tem que ter estrutura para poder lidar com essas questões. Eu digo, o pastor tem que ter uma estrutura emocional muito forte, porque você vive momentos de oscilações, né? Um período, você está. Mas chega um outro momento que você já vê um outro momento, uma outra história, né? Sim. Então, eu diria isso, assim, sabe, de coisas que eu fui observando nessa questão aí da plantação e, e posteriormente da efetivação como igreja mesmo, né? Certo. Ô, Manga, eu Eu não recebi sei aqui quem uma responde pergunta aí. Não, então, tá rolando. Assim, só para você saber, né, que quando você tá falando assim, às vezes eu olho para baixo, eu tô com o Zap aqui, cara, um monte de gente me perguntando, aquela zoeira, né, assim, fala pro Manga cantar uma magia alguma coisa, aí vem uma pergunta séria. Quando você falou ali da questão do aparato da Renascer, né, que a Renascer te deu uma estrutura para que você fosse plantar a igreja, né? Então, uma amiga nossa aqui, a Ellen, ela perguntou o seguinte: Pastor Manga, que aparato seria esse? Ou seja, qual é a estrutura que, né, o senhor comentou aqui na live, né? Que a Renascer te deu para que tivesse esse tipo de crescimento? Olha, primeiro, Marco e a Ellen, né? Se eu não me engano, o Isso. nome dela. É, Nós tínhamos assim, eh, nós tínhamos gente de ponta na questão de publicidade e marketing. Nós tínhamos pessoas assim, profissionais nessa área, não é? na divulgação Então, da coisa. isso, lógico que isso vai alavancar muito vários processos. Nós tínhamos também, e eu coordenava uma rádio. Então, você tendo uma rádio, que também é uma ferramenta de mídia Sim, poderosíssima, então nós usávamos essa ferramenta. Nós tínhamos ela nas mãos. Então, você usava a rádio para fazer convites para que pessoas pudessem conhecer aquela igreja que estava sendo plantada, né? sim, Aonde que ela estava sendo plantada. Você elaborava eventos que tinha a ver com a localidade onde você estava, né? Então eu lembro que a gente fez desfile de moda, sabe? Desfile de moda, sabe o que é isso? Para convidar pessoas. Então nós fazíamos coisas assim que igrejas faziam, que igrejas nunca pensaram em fazer, né? Então nós começamos assim, por exemplo, a gente começou no Rio na época, isso em 97, o que nós chamávamos de baile chá gospel. Cara, era um baile. Tinha um DJ, pessoas vinham para dançar e ouvir uma música. Aí tinha uma banda que tocava ao vivo também. Cara, isso foi uma loucura. Só que isso no sentido de uma linguagem para quem não é cristão, cara, a gente conseguiu falar com muita gente.
pelo estilo de música que tocava. Então, assim, a gente tinha ideias, ou melhor, assim, propostas que eram extremamente criativas e que, de uma certa forma, conseguia, na verdade, a gente tinha facilidade na comunicação, principalmente com as pessoas que não eram cristãs, que não eram evangélicas, e a gente conseguia se comunicar com esse pessoal por causa dessas ferramentas que nós tínhamos, principalmente a questão de marketing, de publicidade, os banners que a gente usava, os folders que a gente usava, tudo tinha muito bem feito, tudo tinha qualidade naquilo que nós fazíamos, e isso, lógico, atraía as pessoas, né? Ô, Manga, assim, nesse ponto, não quero, evidentemente, causar nenhum mal-estar, né? Na verdade, é uma pergunta sincera. Quando nós falamos de igreja, assim, tudo bem que essa era uma época que você estava dando o exemplo da estrutura que você tinha da época da Renascer, né? Quando nós falamos assim, que nem, vou pegar o exemplo do que você disse, fazíamos baile, alguma coisa desse tipo, tínhamos rádio e etc. Eu não sei se você tem a mesma visão hoje, e também, como eu falei, não quero que seja uma pergunta que te dê algum desconforto, mas não sei se você pensa desta forma, mas talvez você não acha que às vezes métodos carnais vão atrair pessoas carnais para dentro da igreja, ou se qualquer coisa é válida para atrair as pessoas? Eu não sei se como você enxerga isso hoje, mas é que existe realmente hoje, né, uma crítica muito grande para igrejas que tentam nesse sentido, né, atender anseios do mundo para que as pessoas venham até a igreja em si mesmo e dali fazer eu digo do método, né, em tese, qualquer tipo de método ele seria válido para levar essas pessoas para a igreja? Não, hoje é lógico que hoje a forma como eu enxergo, ela, lógico, ela é completamente diferente, até porque desde que iniciei o projeto de plantação da vinha, a gente não, enfim, não tinha toda essa força de marketing, né? A coisa era muito mais mesmo assim, no mano a mano que eu digo, né? Aquela coisa de conhecer pessoas, convidar para tomar um café, aquela coisa mesmo da conversa, dos encontros, né? Que é o que eu faço hoje e acredito que esse seja um caminho muito muito saudável, né? De como de como alcançar com as pessoas, de como lidar com as pessoas. Eu acredito que isso se dá numa questão dialogal, de você sentar, tomar um café, ou comer uma pizza, enfim, você vai conhecendo as pessoas. E outras coisas também que eu acredito hoje é no serviço, na forma de servir as pessoas, né? Isso hoje, eu acredito muito no evangelismo de serviço. Muito bom. Eu aprendi isso numa igreja da Vineyard de Cincinnati e eu aprendi muito, eu vivo esse negócio, que é evangelizar através do serviço. Eu acredito que servindo as pessoas, o evangelho está sendo praticado, está sendo comunicado através do serviço, que era algo do qual eu não vivenciava quando trabalhei na implantação da Renascer. Então, hoje, tudo que está ligado a plantar igrejas ou viver igreja, hoje está muito ligado à questão do evangelismo de serviço. Então, assim, Muito interessante isso. tem algumas coisas hoje que eu diria. Tem algumas coisas hoje que eu diria assim, cara, eu acho que não. Acho que não. Por exemplo, cara, tem algumas coisas que hoje está em voga, tá todo mundo fazendo, né? As paredes pretas, muita iluminação.
Cara, eu particularmente não curto, sabe? E olha que eu Uhum. sou dessa onda, sou dessa, né, viver esse negócio, mas eu não, eu gosto da coisa mais clean, da coisa mais clara. Tem pessoas que acham que eu tô doido, mas como assim? Todo mundo hoje está botando parede preta, iluminação. Cara, eu falo, cara, eu não sei, eu não sou muito chegado. Então, assim, Também não eu gosto de acredito que essas coisas. através do evangelismo de serviço, eu acho que é um cartão bom, cara, de você. Se chegar aqui pro meu vizinho aqui hoje e falar, cara, deixa eu passear com os teus cachorros hoje. Deixa que eu vou levar os teus cachorros para passear, vou pegar o cocô dele, vou dar aqui o saquinho. É nisso que eu acredito hoje, cara. Muito bom. Entendeu? É uma forma de eu mostrar serviço e isso, cara, pode abrir espaços para conversas, né? Para pessoas, para pessoa fazer perguntas. Eu acho que esse é um caminho genial. Muito bom. Manga, usando também um pouquinho aqui do que você disse, né? Que aí acho que a gente começa a adentrar um pouquinho sobre a revitalização da igreja, né? Ou essa renovação que periodicamente, até quase de forma cíclica, ela se faz necessária. Usando aqui um exemplo que você falou, né? A igreja ela passa por esse movimento de pessoas. Então, em dado momento você começou a plantação da Vineyard, estava ali engajando, chegou talvez um pico assim de, poxa, a igreja está com uma forma, tem uma identidade, é uma igreja sólida no sentido cristão. E aí, como você deu o exemplo do João, né? O João Costa foi lá para plantar uma igreja, então você teve menos pessoas com você, mas o reino ali estava ganhando, né? Mas os seus desafios como igreja local permaneceram, né? Em estar com as pessoas, e aí chegam as novas pessoas, aí pessoas que são mais antigas saem, existe ali um movimento muito grande, uma rotatividade, talvez, de pessoas aí dentro do ambiente da igreja, né? É, uma coisa que você me falou que me chamou bastante atenção foi essa questão de que, assim, é uma experiência que eu ainda não vivi como pastor, né? Você vê uma pessoa que cresce dentro da tua igreja, aí ele vira homem, vira adulto, uma moça vira adulta, aí essa pessoa se casa, aí tem filhos. Eu nunca experimentei esse tipo de coisa ainda, né? Até porque sou um pouco mais jovem. Mas como manter, assim, a igreja caminhando com esta rotatividade de pessoas, sendo que ela é essencialmente feita de pessoas. Você já falou que o plantador, né, o pastor da igreja, ele precisa realmente ter bastante equilíbrio emocional. Mas assim, como é que o pastor Manga lidar com essas questões, no sentido de gente que sai, gente que chega, viver, experimentar essas coisas, como você disse, né, de ver uma pessoa que chegou na sua igreja era um menino, daqui a pouco já está com 2, 3 filhos, enfim. Como é que você vê isso tudo? Primeiro, Marco, eu sofro para burro. Eu sofro, meu irmão, sofro Chora, né? Eu só demais. imagino. É doído mesmo, é doído. Porque eu acho que as pessoas elas vão ficar eternamente, sabe? Eu acho que elas vão permanecer, a gente vai permanecer sempre juntos, né? E, e desde 2018 que eu tenho sofrido muito, cara. Até por causa das crises que nós tivemos. Nós tivemos a crise econômica de 2018. O Uhum. Rio de Janeiro, principalmente, foi um estado que sofreu. Nós tivemos governadores que foram presos por causa de corrupção. Então, o Rio, Sim. economicamente, e politicamente, sofreu e ainda sofre até agora. Então, nós tivemos pessoas, gente que eu amo, cara, gente que eu tenho assim um carinho muito grande, que foram embora, cara, foram para São Paulo, entendeu? Foram trabalhar em São Paulo. Cara, sofri muito, sofro até hoje. Eu falo para eles, pô, volta, meu, volta para cá, porque, porque são pessoas que eu tenho assim muito carinho, muito
afeto, né? E outros também que acabaram tendo que ir para outros países, né? Nós temos algumas pessoas que foram para outros países. Isso não é fácil. Eu diria que, assim, pelo meu jeito de ser, eu sofro demais, porque eu me apego às pessoas. Sou aquele pastor que se apega às pessoas, né? Até mesmo pela forma como a gente vive igreja, que é aquela questão mesmo muito próxima das pessoas. Como nós não somos uma igreja grande, então as pessoas estão muito próximas, a gente está muito perto delas. Então, assim, quando uma toma essa decisão, rapaz, assim, eu sofro, né? Então, assim, e estou sofrendo esses dias, né? Porque a gente está aí, a gente está vivendo esse momento de pandemia, podendo ver as pessoas, né? Então, isso tem sido muito, muito ruim, né? Até porque tem pessoas que fazem parte do grupo de risco e não tem como você estar com elas, né? Até em respeito a elas, né? Não Então expor a um eu risco, assim né? sinto Uma coisa. muita falta. Eu sinto muita falta, sabe? E tem mais, a gente falando nisso, a gente não sabe ainda quando vai voltar, porque as restrições que foram impostas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, para voltar presencialmente, cara, assim, como o nosso espaço não é um espaço grande, então a gente colocaria, a gente estava fazendo uma conta domingo, colocaríamos no máximo, diante das restrições, 15 pessoas. 15 pessoas que a gente pode colocar no espaço, né? Porque não é um espaço grande, então as cadeiras a gente era mais confortável, as pessoas tinham espaço, tal. Agora, dentro das restrições, não tem condições. Então, assim, eu acredito que nós ainda demorar para nós voltarmos para o nosso espaço. Até nós fizemos uma pesquisa que está rodando essa semana, de nós usarmos o espaço pela manhã do lado de fora. Nos reunimos aonde a gente faz os nossos lanches, tal, que é mais arejado, e não usar o espaço onde a gente tinha as nossas reuniões, né? Porque lá, cara, não tem janela. Lá é aquela coisa de vidro e ar-condicionado. Porque é Rio de Janeiro, né? Tem que ter ar-condicionado. Então era vidro e ar-condicionado. Então só tem uma porta que entra e uma portinha que vai para outro cômodo. Mas o ambiente em si é todo de vidro, não tem janela. Então você imagina. Sim, imagina. Se você não ligar o ar-condicionado, você morre de calor lá. Ô, Manga, Então a gente está até aí. um parêntese rapidinho, né? Você vê, na semana do dia 23, do dia 23 a 27, eu vou estar no Rio de Janeiro, mas não na questão de igreja, né? Eu vou trabalhar. E incrível que até para conseguir hotel, cara, foi difícil, né? E a empresa que cuida de tudo, né? Então, para a gente conseguir um hotel mais perto das unidades que eu vou, assim, foi muito difícil conseguir marcar essa viagem para o Rio de Janeiro de avião. Eu imagino o desafio que as igrejas estão enfrentando, né? E tenho muitos amigos aí no Rio que falam abertamente comigo, Marco, a vontade que eu tenho é de ir embora, às vezes não vai por causa da família, que o pai está perto, alguma coisa desse tipo, né? Então é muito triste que o estado do Rio esteja passando por tudo isso, né? E imagina o tamanho do desafio que, assim, que as igrejas têm enfrentado. Tem amigos que são pastores no Rio, enfim. E você também está corroborando isso, né? A dificuldade de trazer as pessoas de volta, né? Esse é talvez o grande desafio para nós, como Igreja de Cristo, nesse período não tão claro quando será de fato pós-pandemia, né? Por vezes, eu não sei se você pensa nisso, mas às vezes eu penso que nós vamos ter que aprender a conviver com isso até nós tivermos uma margem, vamos assim dizer, mais segura e mais clara
do que, né, desse nível de contágio desse vírus. Mas, enfim, aí, Manga, usando aqui ainda mais um pouquinho da sua boa experiência, né? Aí você disse o quanto você sofre, né? Eu imagino o quanto você sofre. Não, é difícil, eu entendo o apego, né? E como manter, assim, ainda, talvez a pergunta seja a seguinte: o que é que você pode dizer para esse pastor que está passando por uma situação semelhante à sua, de ver pessoas que ele ama, que ele ajudou, né, a servir, que ele serviu, que ele fez tudo, indo embora e etc. Qual deve ser a motivação que mantém esse pastor focado na missão de continuar naquela igreja, de continuar servindo, de continuar acreditando, de continuar engajado, né? O que você poderia dizer para os pastores que estão em situações semelhantes à sua? Eu diria, Marco, o seguinte: eu sempre avalio quem eu sou em Cristo, a minha identidade em Cristo, e também faço uma leitura e uma avaliação do meu chamado, né? Qual é o meu chamado? O meu chamado é pastorear, é o pastoreio. Então eu vou pastorear, entendendo que eu vou dar o melhor de mim, né? Eu vou me dedicar a essas pessoas, mas entendendo também que elas podem partir, né? Principalmente quando aquelas que a gente tem, que a gente vê crescer, né? Aqueles que a gente vê crescer, cara. Que ali Dói, né? você, pô, esteve com elas e daqui a pouco elas se vão, meu amigo, essas Dói. assim, você que tem que alguns, né, que a gente tem muita afinidade, cara, muita afinidade. E aí você tem que fazer essa leitura. Você tem que fazer essa leitura, tipo, Senhor, eu dei o meu melhor, eu, eu escancarei a minha alma e ok, eu tenho que lidar com isso. Isso faz parte da vida ministerial, né? Faz parte da vida ministerial. E tem mais, assim, como hoje eu não vivo a itinerância, né, no sentido de mudar, de tipo, fica 2 anos aqui, aí 2 anos. É, por isso que eu optei, Marco, a, a, a proposta de plantação, porque aí, cara, eu fico um tempo maior. Eu fico Não, um mas tempo tem todo maior, sentido. entendeu? Tem todo sentido. A itinerância, cara, para mim, cara, olha, eu tenho muita dificuldade, sabe, de desenvolver um projeto. Daqui a 2 anos eu tenho que ir já, e aí eu vou ter que novamente iniciar um processo. Eu não sei, Marco, desculpa o que eu vou falar, gente. Mil desculpas, cara. Mas eu às vezes vejo que algumas propostas ministeriais no campo pastoral, eles são profissionais. Eles são Sim, profissionais. claro. E eu, cara, eu não sou um profissional. Eu não sou um profissional nesse sentido, sabe? Eu não consigo ser. Eu não consigo ser. Essa é a grande verdade. Eu teria muita dificuldade, depois do que eu já vivi, porque eu estou vivendo isso há 25 anos, como plantador, como pastor que planta e fica ali, né? Então, cara, eu não saberia, eu não, nem sei, eu não sei. Eu talvez hoje, se eu sair daqui, da onde eu estou, eu teria que ser um pastor auxiliar. Eu teria que Entendi. não ser o pastor sênior. Eu acho que eu teria muita dificuldade, sabe, de ficar num contexto onde daqui a pouco eu vou ter que ir para outro lugar, daqui a pouco eu vou depender de um presbitério, eu vou depender de um bispo que vai me nomear para uma outra comunidade. Eu acho que eu
eu acho que eu não teria mais. Eu hoje diria para você, não teria condições de viver isso. Não teria. Até Olha, mesmo por aquilo que eu adotei como ministério pastoral. sim. Eu acho que eu não teria condições. Porque assim, eu vou me apegar muito às pessoas, sabe? Eu vou me doar por elas. E, e daqui a pouco eu que sair para um outro contexto, eu não sei se eu não, eu acho que eu não daria, eu não da- assim, eu estou falando no sentido de ser o pastor sênior. Uhum. Talvez como pastor auxiliar, tranquilo, mas como pastor sênior, eu acho que eu teria muita dificuldade, muita dificuldade. Entendi. Uma coisa, Manga, que aconteceu comigo, inclusive, tá? Acho que eu, obviamente, não tive a oportunidade de te dizer isso. Mas quando eu saí da Vineyard, aí eu fiquei uns 2 anos, basicamente, ali ajudando um amigo meu na Igreja Batista, né? E me veio uma proposta para uma determinada igreja, que não vale a pena citar, né? Mas a igreja chegou para mim e falou: olha, conhecemos o seu trabalho. Naquela época já tinha o evangelho negociável, a gente estava, inclusive, numa crescente muito forte. E chegaram para mim: olha, você vem aqui, você vai assumir a igreja em tal lugar, né? Você vai ganhar, acho que era R$ 5.000 salário, um salário que era bem maior do que eu ganhava, né, naquela época. E só vem, a gente gosta de você vai conhecer as pessoas, não sei o que e tal. Então, assim, sobre a questão da profissionalização, isso é um fato, tá? Sei que você pediu aí as desculpas aí, mas assim, é uma realidade de muitas e muitas igrejas que adotam isso como meramente profissional. É que nem trocar um profissional. Para eles é o seguinte: tem um pastor naquela igreja lá, é a mesma coisa que trocar um gerente de loja. Infelizmente, para muitos é bem banal desse jeito, isso é um fato, né? Mas, e da mesma forma que você se posicionou, assim, no sentido, não, eu preferi plantar igreja e tudo mais, da mesma forma eu também falei que, obviamente, que não, porque não faz o menor sentido. Não fazia para mim chegar numa igreja onde eu não conhecia ninguém, que eu não sabia o nome de ninguém, que eu nunca nem tinha ouvido falar, e que encontraria os desafios, né, de talvez passar por uma aceitação, e é aquele tipo de igreja que eles têm aquela, como você bem falou, né, um presbitério e uma assembleia. Se você cutuca alguma ferida de alguém, já começa aquele complô: não, vamos trocar o pastor, mandar o cara embora. Então, durante um bom tempo, eu decidi me afastar desse tipo de coisa, porque para muitas igrejas, infelizmente, acho que você sabe disso, claro, acho que até melhor do que eu. Para muitas igrejas, essa questão política, assim por dizer, se o cara é bom, o cara vai agradar todo mundo, não vai, tem mais relevância do que a mensagem que o cara leva. Às vezes o pastor chega lá com a ideia de pregar o evangelho de fato, mas aí se depara com um negócio desse aí. Se ele falar de pecado, por exemplo, o cara vai ser tirado, vamos colocar um que é mais fofinho, assim por dizer, né? Então, é ruim que as igrejas levem, né, essa posição desta forma, também concordo contigo, e acredito que este sim é uma das grandes bênçãos, né, da forma da igreja ser orgânica, né, da proximidade, né, são pessoas imperfeitas e que amam pessoas imperfeitas, né, a mutualidade talvez seja aí a grande bênção de se viver uma igreja, uma plantação de igreja. E aí, Manga, da meu repertório aqui de perguntas, eu vou para a última agora. Eu já sei que vai ter um chororô nos comentários, né? Porque eu tô recebendo o zap toda hora, né? Eu falar que é a última pergunta, já vai vir aquele, né? Fica mais um pouco, né? Canta Naves Imperiais, aquela zoeira de sempre. Mas é uma pergunta que passou aqui, que eu acabei fazendo na ordem errada, mas passou. Na tua opinião aí, Manga, para a gente fechar a questão da plantação de igreja, e que isso eu acredito que está um pouco relacionado com o chamado ministerial. O número de membros da igreja em si mesmo significa que a igreja é uma bênção? Uma pergunta direta para você. Dá uma repetida que deu uma picotada, Marco. Repete ela para mim, por gentileza. Tá bom. Só falei que a pergunta passou e eu deveria ter feito antes, né? Mas para a gente fechar aqui, é, existe um contexto dizendo o seguinte: a igreja, ela necessariamente, algumas pessoas defendem isso, né? A igreja, ela necessariamente, ela é uma bênção se ela está cheia de pessoas, né? Então, a pergunta direta aí que eu faço para você, como plantador de igreja, o número de pessoas da igreja significa necessariamente que a igreja é uma bênção?
Olha, rapaz, se a gente for analisar, se a gente for pegar isso como uma verdade, você tem comunidades que são comunidades com um grupo tão de pessoas, com um grupo menor de pessoas, mas igrejas tão vivas, tão abençoadas, cara. Gente com coração, mas é um grupo pequeno, não é um grupo grande, tá? De gente que faz. Conheço igrejas, cara, que são pequenas, mas elas fazem barulho que muitas igrejas grandes não fazem, no sentido de dedicação ao próximo. Eu posso dizer, eu vou dizer isso em relação a nós, Marco. Cara, nós somos uma igreja pequena. Cara, mas a gente está fazendo um barulho, entendeu? Nas questões sociais, sabe? De acolhimento da necessidade do próximo, principalmente nos dias nos quais nós estamos vivendo. E é uma igreja pequena, cara, uma igreja pequena, mas que tá, cara, que tá mergulhando, cara, que tá se dedicando, sabe, pela causa daqueles que estão sofrendo. Aí você vai falar, mas poxa, mas quantos vocês batizaram? Cara, eu não sei quantos eu batizei, mas eu sei que eu vi Jesus em muita gente nas Amém. ruas esses dias. Eu vi, Amém. entendeu? Eu vi Jesus tocando em muita gente nas ruas. Amém. Então, é porque é Amém. aquilo, né? Quantos você batizou? Quantos foram salvos? É, quanto entrou? Bateu a meta? Pô, mas pô, tem que chegar naquele valor. E aí? Não vai chegar quando? É Cruel, né? cruel, é cruel. Boas risadas, né, mano? É isso mesmo. Tá bom, meu caro. Bonga, queria, assim, de coração mesmo, te agradecer por esse tempo maravilhoso que nós tivemos aqui. É, assim, hoje teve geralmente o StreamYard, ele passa os comentários em tempo mais real, mas hoje ele estava um pouco lento, então eu percebi que algumas mensagens chegaram depois, por isso que eu também estava acompanhando aqui pelo Facebook, né? O que eu posso te Sim, sim, dizer, sim, sim, sim. eu tenho muitos, ó, olhei agora meu WhatsApp aqui, tem mais de, acho que deve ter umas 50 mensagens aí de pessoas que passaram aqui falando, né, sobre, e eu não sei se você tem ideia ou se você tem a dimensão, né, do quanto, assim, todo o trabalho que você já fez em relação à igreja, ao meio cristão, marcou tantas pessoas, inclusive a mim e outros pastores que estão aí, né, desde a época que nós conhecemos o Bispo Manga até hoje, né. Então, eu quero te agradecer, né, publicamente pelo seu tempo, pela sua humildade, porque você sabe que são poucas pessoas que têm uma história, primeiro, parecida com a sua, e de segundo, tem a humildade que você teve de me atender, de falar comigo, não, Marcão, vamos lá, marca em tal dia, a gente vai e faz. Então, eu sou muito, muito grato pelo seu tempo, por você ter partilhado essa experiência que, pelo menos comigo, assim, falou bastante, me ensinou muito, e vi que as pessoas também aqui que participaram, que me mandaram mensagens, falaram, cara, como faz sentido isso, tudo. Enfim, meu amigo, que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por ser quem você é, um homem de Deus, cristão, e queria deixar o espaço livre aqui para que você pudesse fazer as suas considerações finais. O tempo é seu. Muito obrigado. Eu agradeço aí esse tempo tão precioso, Marco, e poder, interessante, cara, que você mandou aquela foto, né, do Foi, Intervinhas em vou, Agudos, cara, e você, vou, vou, vou e mostrar a foto aqui para o pessoal ver aqui. Ó. você, e você é novo, cara, você é tão novo, eu Novão. falei, caramba, e o Marco hoje é PhD da Igreja Anglicana, meu Deus do céu, Aqui. Deixa eu ver se consegue ver, pessoal, aqui, ó. muito Olha essa bom, foto aqui, Marco. ó. Eu vou botar nos comentários depois aqui. Eu mandei pro Manga hoje, né? Falei, Manga, olha isso aqui, ó. Olha essa foto. O Manga tinha mais cabelo que eu naquela época. Eu sem barba, super gordo e uns 20 anos mais jovem, né? Aqui somos nós dois.
Esse aqui Eu falei assim, não. na hora que tu mandou a foto, Marco, eu falei assim, esse Ah, nerd. é isso mesmo. É isso mesmo. Nerd total. Pelo menos eu assumo, né? Assumo que é, Muito né? bom. Muito Ai, bom, ai. Esse muito foi bom, o, Marco. foi o Intervinhas, né? O pessoal que tá assistindo, eu até chorei de rir agora. Ai, caramba. Esse foi um Intervinhas, ô Manga, se eu não me lembro, ou foi em 2010 ou foi em 2012, que nós fomos no seminário lá em Agudos, no interior de São Paulo, né? Nós Sim, fizemos aí foi uma caravana, Augusto, isso mesmo. né? Então essa É, foto aí foi quando a gente foi fazer lá o encontro Intervinha, né? Tudo. E aí hoje eu conversando com o Manga, eu achei essa isso. foto nos meus arquivos, mandei para ele. Eu também tive um ataque de riso, né? Porque era molecão de tudo, super jovem. E nem você lembrava, eu também achei sem querer, falei, meu Deus do céu. Mas você vê, né, foi um ótimo encontro e foi muito bom a gente retomar. Obrigado, foi maravilhoso, É cara. muito Foi bom, bom, muito muito bom. histórico, histórico, viu, Marco? Maravilha, Cara, Manga. eu Obrigado, viu, mais diria uma vez. pô, obrigado você, Marco, por esse tempo muito agradável, conversa boa, né? Foi top. Conversa gostosa. Eu gosto, cara, eu gosto de falar sobre coisas assim que são diferentes ao reino de Deus, né? Isso Amém. traz vida, isso traz evoluções. Isso é muito bom. Obrigado, Muito Marco. bom. Deus te abençoe. Manga, até a próxima. Em breve a gente vai aí te perturbar novamente pra gente fazer outra live aí, tá bom? Obrigado, meu. Fique com Deus aí, tá? Pessoal, Tá, todos vocês joia. que Um assistiram, prazer. Um muito abraço. obrigado pelo tempo de Tchau. vocês aqui. Né, foi essa live maravilhosa. Em breve eu vou publicar essa live lá no YouTube e vejo vocês aí, tá? Já passei o convite com o pessoal do Evangelho Negociável, né? Em 23 de agosto eu vou chegar no Rio de Janeiro, mas eu vou trabalhar, eu não vou conseguir, por exemplo, atender igrejas, porque o meu trabalho ele é de madrugada. Mas eu estarei em alguns lugares no Rio durante o dia, então posso receber quem quiser para a gente tomar um café e bater um papo. Tá bom, pessoal? Vejo vocês nas próximas lives aí. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês e até mais.